Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo. 119 é esse vídeo. A Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Mas tem uma outra história também com relação a Adão e Eva. Diz algumas epístolas que Deus, quando terminou de construir, de criar o mundo, criar tudo, olha só pra você ver. É mitologia, não é? Então Deus está ali descansando, né? E olhando a sua natureza, tudo aquilo que ele havia criado. E ele, já contei essa história outras vezes, mas eu vou repetir porque faz parte do assunto aqui. Você vai ver, ainda tem coisa aqui que envolve até Mãe Maria Santíssima. Só que nós não vamos gravar isso hoje, não. Então, Deus, observando ali, né, descansando, observando a sua natureza, que ele havia criado. Então tinha o cabritinho com a cabritinha. Então você percebe que antes tem epístolas onde eles defendem leis que Eva e Adão desobedeceram. Leis de Deus, daquele Deus mitológico lá, né? Não existe os desígnios das leis de Deus hoje? Sim. Como, por exemplo, o Pentateuco, né? Vamos dizer que Adão e Eva desrespeitaram o Pentateuco lá naquela época. Vamos pensar dessa forma. Mas existe também uma outra história que Deus, depois construiu todo o mundo, sua natureza e tudo. Ele está ali observando a natureza, né? Pombinho com a pombinho, coelhinho com a coelhinha, né? A cobra ali também com o seu macho, né? Os insetos e tudo. Tudo naquele I love, naquela época os bichinhos sabiam falar inglês. Eles não falavam amor, não, era I love you. O boi chegava perto da vaca e falava para ela assim, I love you, I love you, I love you. Eram uns bois assim, mestiços, mas era tudo, né, tudo invocado. Eles falavam inglês também. Uns falavam em francês, falavam menos português, em português, né? Mas tinha uns português lá também no meio. Então, igual o Rodrigo também era da época lá do Jardim do Éden. Mas conta-se, aí Deus está lá, tal. Aí Deus viu todos os casais de animais naquela felicidade, né? Os ursos panda, você entendeu? Os panda, tudo alegre, com aquelas caras grandes. O macho com a fêmea naquela alegria, né? Era só I love no Jardim do Éden. E é aquilo que eu já disse outras vezes. Deus lá é o culpado pela depressão, pelo suicídio. Ele é o culpado. Esse Deus lá é o culpado do suicídio, da depressão, da ansiedade, da angústia, da melancolia. Se você tiver com angústia, melancolia, ansiedade, se você tiver com um buraco no peito, culpa Deus lá, viu? Porque foi o culpado. Então, por que estou dizendo isso? Porque Deus olhou assim e viu Adão numa tristeza, sentado no pé de uma árvore, do jeito que veio ao mundo. Coitadinho de Adão. E de repente, Deus pegou e viu Adão lá de novo com um cipó na mão. E Deus pensou, mas será que ele vai fazer? Deus viu que ele jogou o cipó em cima de um galho de uma árvore, fez um laço, Adão ia se enforcar. Ele estava com depressão, porque não se conformava em ver
Todo mundo com a sua fêmea, menos ele. Olha o marxismo de novo. Gente, isso é mitologia. Parece engraçado, mas existe nas epístolas. Isso é marxismo, isso é um machismo introduzido nestas seitas religiosas, juntamente com as ciências, inclusive a teologia. Só não enxerga quem realmente é machista. E também a mulher que adora ser tratada por um marxista. Só pode. Mas eu creio que as mulheres não gostam de ser tratadas dessa forma, no marxismo total. Hora que Deus viu que Adão ia se suicidar com um cipó, que era cipó, não tinha corda na época não. Deus foi lá, para com isso aí, Adão. O que está acontecendo? Tô revoltado, senhor. Todo mundo, olha só, I love o lado. Fica tranquilo, Adão, fica tranquilo. Tá bom, fica tranquilo, passei a mensagem já. Aí Adão ficou ali, porque não existia naquela época Rivotril, esses medicamentos hoje, tarja preta, vermelha, não existia nada, esses, barbitúricos que existe hoje. E só que Deus tinha medo de Adão. E Deus pensou assim, olha o machismo de novo, ó. Deus pensou assim, eu vou esperar ele dormir, eu vou retirar uma costela dele e vou fazer uma fêmea para ele. Com todo respeito, fêmea, você entende? Porque é mitologia. Olha o machismo. Dizem que a mulher é um pedaço do homem que foi retirado da costela. Engraçado que o mesmo tanto de costela que o homem tem, as mulheres têm, onde é que está faltando essa costela no homem até hoje que eu não encontrei? Porque tinha que estar faltando uma no homem. Fisicamente aqui, ó, tinha que estar faltando. Mas o tanto que tem em mim, tem na mulher. E aí? Ei, palhaçada, viu? Mas vale a pena contar, porque está nas epístolas, e foi defendido em vários concílios, e é lei hoje, são dogmas de muitas religiões. Tá bom, Deus esperou Adão dormir, porque tinha medo de Adão, medo. Arrancou a costela e fez Eva. Hora que Adão espreguiçou, acordou de manhã, deu um bocejo, porque lá no meio do Jardim do Éden, aquele primitivismo, nu ainda, porque, nudez, que não conhecia o jeans, casaco, essas coisas, não conhecia nada, designer de roupa, estilista, ainda não tinha lá esses estilistas de hoje em dia. Olha que Adão dá aquela espreguiçada assim, que ele olha pro lado assim, Eva ainda estava no sono. Ele levou um susto, mas ele levou um susto que ele quase morreu. A hora que ele viu aquela deusa do lado dele, pensou, mas que é isso, meu Deus do céu? Aí ele se conformou, porque ele viu os animais todos, já sei para que serve isso aqui. Pronto. Só que ali no Jardim do Éden existia uma serpente que falava com Eva. E Adão, ele estava sendo resistente. Ó o marxismo de novo, gente. Adão estava sendo resistente porque Eva chegava e falava no pé do ouvido de Adão. I love you. E ele se esquivava. E ele disfarçava, ele fingia que estava com desinteria, com dor de barriga e sumia. Só que Eva pensava, gente, mas eu não vou conseguir conquistar Adão de jeito nenhum. O
que eu faço? Aí o anjo maligno, né? Aí tem isso tudo. O anjo maligno se transformou numa serpente e foi até Eva e fez a cabeça dela. Para ela, né, pôr em prática todos os dotes dela. Põe em prática todos os dotes seu, que ele não vai resistir. Ele não vai resistir. Você está sendo muito fraca. Você não está pondo em prática o teu potencial. Põe em prática para você ver. Você vai conseguir, ele vai cair na armadilha. Primeira investida que Eva realmente, Adão, pão, caiu. Eu não entendo isso. Não é a lei da procriação? Não é a lei da procriação? Não é necessário procriar, criar, por causa da reencarnação, mas naquela época não existia reencarnação, por isso também, né? Deus viu aquilo e veio, mas é revoltado. E reprimiu os dois e expulsou os dois. Então a história, quando Deus expulsa os dois do Jardim do Éden, é do mesmo jeito que eu contei antes com relação a Abel e Caim. Só que existem essas controvérsias entre as religiões, eles não conseguem chegar num acordo, as ciências, as religiões, a teologia, né, arbitrária, eles não conseguem chegar num acordo. Qual a história é que está certa? É da prática do sexo no símbolo da maçã ou a prática errada, a forma como eles praticaram as leis de Deus. Então eles praticaram errado as leis de Deus antes. Então uns dizem que sim, outros dizem que não, outros dizem que é o sexo, que é a maçã. Então eles não chegam num acordo entre eles. Por isso existe essa lavagem cerebral na cabeça da humanidade toda. Por isso que vem Allan Kardec dizendo da seguinte forma: sem a preexistência ou sem a existência anterior da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável. Quer dizer, não pode se conformar, né, com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Agora, veja bem, se nós pararmos para analisar, olha só, pecado original. Outros entendem o pecado original de uma outra forma, apesar que é dando uma sequência. Olha só, a Imaculada Conceição refere-se a um dogma através do qual a Igreja, né, declarou que a concepção, olha só para você ver, Imaculada Conceição refere-se a um dogma através do qual a Igreja declarou que a concepção da Virgem Maria foi sem mancha, mácula. Quer dizer, em latim, mácula, mancha. Em latim, mácula. Do pecado original. Mãe Maria Santíssima, olha só para você, a Virgem Maria,
Por que ela é considerada a Virgem Maria? Porque Deus declarou que ela não possuiria o pecado, o reflexo, o efeito do pecado original. Observe só para você ver uma coisa, ó. Imaculada Conceição refere-se a um dogma através da qual a Igreja declarou que a concepção da Virgem Maria foi sem a mancha, mácula. Em latim, mácula. A concepção, você entendeu? Quando o Espírito Santo, vou usar esse termo, quando o Espírito Santo engravidou a Virgem Maria. Virgem Maria não é pelo fato, de acordo com aqui, de acordo com eles, Virgem Maria não é pelo fato dela não ter tido relação sexual com José. Você entendeu? Esse virgem do pecado cometido por Adão e por Eva. Ai, meu Jesus amado. Olha só para você ver. Da Virgem Maria foi sem a mancha, mácula, em latim, do pecado original. Desde o primeiro instante da sua existência, a Virgem Maria foi preservada do pecado pela graça de Deus, e que ela sempre foi cheia de graça divina. Existem várias contradições nisso aí. É um Deus cheio de contradição. Porque desde o primeiro instante da sua existência, ora, mas se desde o primeiro instante, de fato, vamos usar esse termo, aliás, é uma expressão, desde o primeiro instante que a Virgem Maria nasceu aqui na Terra, ela não podia realmente ter contraído o efeito do pecado original. Por quê? Porque eles não acreditavam na pré-existência, nas vidas anteriores. Então, se Maria, a Virgem, não viveu antes e só foi criada por Deus no momento em que a mamãezinha dela deu à luz, né? Então, Maria não nasceu, de fato, sem pecado original nenhum. Então, ela foi preservada de que pecado se eles não crêem na pré-existência da vida e nem na reencarnação? Olha só as controvérsias. Observe como as contradições. Eles mesmos criam dogmas que acabam sufocando eles em determinados instantes, só que eles não percebem. Só que o mais interessante são os cobaias mantidos por Cabresto até 2023, sustentados na lavagem cerebral por essas
doutrinas que não raciocina. Porque Maria, de fato, ela nasceu, ela não contraiu o reflexo do pecado original, porque ela nunca existiu em vidas anteriores, porque eles nunca acreditou em vidas passadas. Da mesma forma que você, que segue essas doutrinas, você não pode dizer que você trouxe com você o pecado original, porque você não viveu no passado, nas vidas passadas, como você não vai viver as vidas futuras. Por que o batismo? Por que o batismo? Para poder justamente livrar ali o indivíduo, né? Então eles têm que batizar ali o indivíduo ali, que é uma forma assim de mostrar para Deus que aquele ali buscou o Espírito Santo. E tá ali o caboclinho na bacia batismal ali, levando água fria na cabeça e na testa e óleo para tudo quanto é lado, com coisa que aquilo ali resolve alguma coisa. Gente, mas por que eles estão batizando? Qual o motivo do batismo? Se o indivíduo não viveu as vidas passadas, ele nunca participou de nada que Adão e Eva fez. Ele não participou lá. Ele nem viveu a vida anterior. Ele foi criado naquele momento ali que Deus, quando a mãe dele deu a luz ali, Deus criou uma alma e pôs ele naquele corpo. Então, se Deus criou aquela alma e pôs naquele corpo ali, ele nasceu com o pecado de quem? Só se for o pecado lá da macaca. Porque de Adão e Eva não é. Porque eles não viveram as vidas passadas. Eles não acreditam em vida passada. Eles não acreditam nas vidas futuras. Eles acreditam no nasceu, viveu, gozou a vida, desfrutou, morreu, acabou. Ou inferno ou paraíso. Agora, nós vamos deixar um item. Parece que terminou, né? Não. Só que agora, para você ver, agora já é 3h10 da manhã. E eu tenho que refazer as minhas energias, mas eu estou aqui por livre e espontânea vontade, amparado pelos meus amigos espirituais, vó também. Então isso não me prejudica, que é um prazer imenso, porque nós temos que discutir. Então, será que eu estou blasfemando contra Deus? Porque é um dos pecados terríveis, né? Blasfemar contra Deus é o pior de todos os pecados. É o que te leva diretamente para o inferno. Você sabia disso? Então, será que eu estou blasfemando? Analisando todas essas histórias, porque isso é história mitológica, isso não são fatos. E mesmo que se fosse fato, temos o direito de questioná-los, porque nós não podemos nascer com o cabresto e morrer com o cabresto. Nós temos o direito de não sermos mistificados. Se somos, é porque aceitamos. Então, é lógico que eu estou dizendo dessa forma. Será que eu estou blasfemando? Porque eu não acredito nem nesse termo blasfêmia, que isso é invenção para amarrar as pessoas na lavagem cerebral. Mas não termina a história ainda não.
nós vamos continuar essa história no próximo vídeo, mas no próximo dia, quando nós vamos tratar a respeito da concepção ali. Será que Maria realmente ela ficou grávida? Quem de fato a engravidou? Foi o Espírito Santo ou foi José? Vai ficar para o próximo vídeo a resposta a respeito dessa questão. Foi o Espírito Santo que engravidou a Virgem Maria? Você entendeu por que virgem, né? Virgem não é porque ela nunca, né, tinha praticado sexo, não. Virgem é porque ela foi poupada por Deus do pecado, virgem do pecado de Adão e de Eva, enquanto todos nós não fomos poupados. Que engraçado esse Deus, hein? Ele quer dar uma chinelada nele, quer pegar uma chinela e ó nele, ó, mensagem está passada. Então, a Virgem Maria, ela se engravidou, foi do Espírito Santo ou foi de José? Próximo vídeo.